avançando o calendário ali para a gente ter a mudança profunda no nosso sistema de impostos. E o imposto sobre bens e serviços, o novo IBS, tem potencial para se tornar o primeiro tributo brasileiro a ultrapassar a casa de R$ 1 trilhão em arrecadação anual. Isso deve acontecer após a implementação plena, ou seja, após o final do período de transição, o que deve acontecer em 2033. Essa conta é da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT. Por isso a gente conversa com o presidente da entidade, Rodrigo Espada. Rodrigo, obrigado por conversar com a gente nesta sexta-feira. Queria ouvir o senhor. R$ 1 trilhão neste tributo que vai juntar vários outros. Hoje, se a gente junta ISS e ICMS, temos quanto de arrecadação com as regras atuais? Boa tarde. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, o ICMS é o imposto que mais arrecada para os estados e o ISS é o principal imposto de competência municipal. Juntando a arrecadação desses dois impostos, nós temos hoje 949 bilhões de reais de arrecadação. E deve aumentar até 2033, por isso que a nossa projeção é que em 2033, com a arrecadação plena do IBS, que irá substituir o ICMS e o ISS, nós teremos mais de R$ 1 trilhão, será o primeiro imposto no país a arrecadar mais que R$ 1 trilhão. Presidente, o senhor acha que a estrutura que hoje se conhece da aplicação e da cobrança do IBS, né, que nasce aí a partir da reforma tributária, deve, de alguma maneira, aumentar a eficiência arrecadatória? Uma estrutura mais simplificada pode melhorar a capacidade do Estado de arrecadar impostos que, eventualmente, hoje acabam sendo sonegados ou acabam ficando à margem por eventual informalidade da economia? Sim, com certeza, Fernando. A tua observação é muito correta. Nós temos a expectativa tanto de reduzir a sonegação, a informalidade e também os prejuízos da guerra fiscal. Hoje nós temos um ambiente com ICMS fraticida entre os estados, onde os estados buscam aumentar sua arrecadação reduzindo a do outro estado, e essa situação termina, em definitivo, com um novo imposto. O IBS, que é uma tributação sobre o consumo e não sobre a produção, não é a gente fala, né, da arrecadação ser na origem, como é hoje, vai ser o destino. Isso dificulta muito a guerra fiscal. Você conseguir atrair negócios a partir de benefícios ou privilégios fiscais. E como será no consumo, as pessoas não tendem a mudar de CEP ou mudar de estado, porque a tributação é um pouco menor, 1, 2% menor, já que elas têm relações sociais, familiares, trabalho, residência em um município. Então, vai reduzir a guerra fiscal, isso melhora a eficiência econômica, não só de eficiência arrecadatória, mas as empresas voltam a se instalar no ponto ótimo de eficiência econômica, onde está próximo do mercado consumidor, onde está próximo do mercado de trabalho qualificado, onde tem a melhor infraestrutura logística. E também, como você disse, a gente acredita que por ser um imposto não cumulativo, pleno, tudo que se compra dá direito a crédito, a tendência é que as empresas comecem a exigir mais dos seus fornecedores a nota fiscal e o devido recolhimento do imposto pago para que ela possa ter o crédito e reduzir o seu imposto na operação posterior. Hoje nós estimamos que a sonegação no país é maior que 500 bilhões de reais. Então teremos ganhos, sim, tanto de eficiência quanto de redução de sonegação, que no final das contas prejudica o ambiente de negócios. O que a gente quer é um ambiente concorrencial saudável, né? Que os bons, que são a maioria, os bons empresários, consigam concorrer num ambiente que não tenha pessoas que montam seu negócio através da sonegação para ganhar competitividade. Presidente, recentemente eu estava conversando com um executivo de uma grande varejista nacional e ele estava me contando como hoje o sistema é absolutamente maluco do ICMS. É uma empresa que tem sede efetiva, assim, se você vai lá na associação comercial, a sede dessa empresa é na cidade de São Paulo.
Então, toda a apuração administrativa fica em São Paulo. Aí, ok. Se eles vendem um telefone celular, um desses que a gente carrega no bolso, para um cliente, por exemplo, do Rio de Janeiro, este celular, ele está no Rio de Janeiro, mas a empresa precisa fazer um passeio de nota fiscal, emite no Rio, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro de novo, por causa dessas condições tributárias que às vezes geram uma situação bizarra. Esse tipo de situação, presidente, de fato acaba? E por que existe hoje esse tipo de falta de racionalidade no fluxo de mercadorias por causa de tributos? Perfeito, Fernando. Isso daí acontece mesmo. Realmente é muito disfuncional, isso que gera aumento dos custos de conformidade das empresas. As empresas têm que lidar com custos enormes para fazer a racionalidade ou tentar, né, desse sistema tributário. Isso acontece porque o ICMS é um imposto estadual, com tributação, como eu disse, na origem. E aí tem várias regras de alíquota interestadual, benefícios fiscais que são dados, que às vezes circular mercadoria traz um ganho, né? Às vezes até uma tributação negativa. A tributação negativa é que ela vai ter um subsídio por circular essa mercadoria, que é o custo, quer dizer, o ganho é maior do que esse custo de conformidade e, eventualmente, o custo de logística que se tem. A brincadeira que a gente faz no fisco, né, que antigamente os fiscais mais experientes, eles corriam muito atrás de caminhão sem nota fiscal. A gente tinha as tradicionais fiscalizações de estradas, de fronteiras. Hoje, os fiscais mais novos, eles correm atrás de nota fiscal sem caminhão. É a situação exata que você deu. E é um ambiente de nota fiscal eletrônica, então é muito mais difícil da gente correr atrás. E esse caso que você citou é um caso de sonegação, porque se o trânsito é só de nota fiscal sem circular mercadoria, é uma operação que ela não é verídica, né? Ela não está baseada em fatos, e sim uma interposta operação que não tem lastro na realidade. Mas se a mercadoria circular, mesmo o caminhão sair e voltar, que tem um custo mais elevado, poderia ser uma forma de planejamento fiscal. Mas é um planejamento fiscal que parece que tem um ganho ali para a operação, mas quando a gente coloca todas as empresas fazendo isso em múltiplas rodadas e competindo entre si, está todo mundo perdendo. Perde o Estado, que tem uma dificuldade de arrecadar, e também perde na sua imagem pública também, por aplicar uma legislação que é muito ruim, desgasta a imagem do poder público, né? Não ganha com isso. Perde o contribuinte, que tem que lidar com um custo de conformidade elevado, muita litigância, que muitas vezes tem interpretação distinta dele, do contribuinte, da legalidade e do Estado, que culmina em multas e vai para o judiciário. Perde, e perde também o contribuinte, o cidadão, Fernando, como você, por exemplo, que não tem a transparência devida. A gente não consegue entender o nosso sistema tributário e, por isso, se distancia dele. Enquanto que a questão tributária ela é central na vida de todo mundo, porque é a gente que paga os impostos e que deve cobrar dos governantes a devolução desses impostos em serviço público de qualidade, o que a gente não tem. Presidente, como é que está o trabalho dos estados e dos municípios para o início do processo de transição da reforma tributária? Os auditores têm observado que há um esforço, de fato, em tentar adaptar as estruturas, se preparar para esta transição, para essa escadinha do início do novo sistema, ou o pessoal está atrasado? Olha, são 27 estados e 5.600 municípios. É claro que num ambiente tão diverso, a gente tem alguns mais avançados e outros menos, né? Mas o que eu posso dizer é que, felizmente, nós temos administrações tributárias que são referência no mundo. Nós somos o primeiro país a adotar a nota fiscal eletrônica de forma massiva. Então, hoje nós temos todas as informações no ambiente digital. Isso facilita muito. Nós temos órgãos como o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, que ele faz essa coordenação entre as
administrações tributárias e os sistemas para que sejam integrados. Posso falar, também é referência no mundo e já estamos testando esses sistemas de apuração, tanto no âmbito federal e quanto no âmbito estadual e municipal. A gente já tem sistemas de apuração que estão sendo testados para colocar à disposição dos contribuintes agora no segundo semestre. Mas muita coisa tem que ser feita. A gente vai precisar treinar, né, capacitar 30 mil auditores fiscais no Brasil, porque assim como os contribuintes, os auditores fiscais também não estão preparados para essa nova realidade, essa nova matriz, né, tributária. Então, para ter menos litígio, menos diferença de interpretações, a gente precisa treinar todo mundo. Por isso que a FEBRAFIT pede para que na reforma tributária tenhamos a previsão de uma escola superior de administração tributária, porque isso vai catalisar o processo de aprendizado, de treinamento, porque hoje cada auditor fiscal tem uma cultura, um treinamento, trabalha com imposto distinto, mas a gente não pode sujeitar os contribuintes a interpretações distintas, ou que isso seja dirimido no judiciário. A gente precisa fazer isso de forma clara, dando orientações ao contribuinte de forma estável, para que a gente tenha uma transição mais suave possível. E uma escola de treinamento para este novo imposto vai catalisar esse processo. Presidente, como é que está o trabalho para a formação do comitê gestor do IVA, do IBS? Foi assunto de muita briga, de treta ali entre os diferentes interesses, né, de governadores, de prefeitos. Como é que está essa água? Ela está mal parada, presidente? A gente está no judiciário precisando definir a disputa entre as duas entidades dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, que até se decidir como vai ser a eleição entre os conselheiros dos municípios, não pode se eleger um presidente do comitê gestor, e aí muita coisa que depende, né, de uma presidência, de uma diretoria formalizada, vai acabar ficando parado. Isso prejudica todo o andamento da reforma tributária, o que nos preocupa. No âmbito dos estados, cada estado já indicou os seus conselheiros, nós temos 27 conselheiros titulares e 27 suplentes. O que nós clamamos, Fernando, é que isso seja o mais técnico possível, que nós não tenhamos politizações no comitê gestor, para não voltar, né, não trazer vícios do atual modelo tributário para o novo sistema tributário. Quando se coloca pessoas com cargo de comissão, pessoas com indicação, que não tenham trajetória em administração tributária, nesse difícil ofício que é arrecadar impostos, fiscalizar, coordenar, fazer sistemas, que é a função do comitê gestor, ela traz uma preocupação, porque o que se sobrepõe são interesses políticos em cima de questões que devem ser técnicas para ter menos disfuncionalidades. O que nós tivemos nos estados, são 26 estados indicando para um dos cargos, pelo menos, ou para os dois auditores fiscais de carreira. Apenas São Paulo que não fez essa indicação de forma técnica, colocando os dois cargos como cargos de comissão. Isso nos preocupa. Nos municípios, nós temos limites. A lei complementar diz que, para indicar, tem que ter pelo menos 10 anos de experiência em administração tributária ou no fisco, 4 anos de gestão e não ter vinculação com outro ente federado. Essas mesmas regras deveriam seguir para todos os entes federados, porque se serve para os municípios, deveria servir para os estados por simetria. E nós temos nos estados legislações que ancoram, né, que essas funções de arrecadação, fiscalização, são de auditores fiscais. Muito bem, conversamos com o presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, Rodrigo Espada, a quem agradeço muito pela conversa. A jornada será longa, presidente, então a gente volta a incomodar o senhor aqui no CNN Money para falar desse assunto absolutamente importante. Obrigado pela conversa, boa tarde e bom fim de semana. Eu fico à disposição, muito obrigado pela oportunidade, Fernando. Até logo.